o paradoxo da pedra e o paradoxo da Trindade. Você já ouviu aquela velha pergunta capciosa? Se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar? Essa questão parece colocar a onipotência divina contra a parede. Mas como bem aponta o filósofo e teólogo William Lane Craig, esse tipo de pergunta se baseia em uma falsa compreensão do que significa ser onipotente. A onipotência de Deus não significa que ele pode fazer o ilógico. Deus não pode criar um círculo quadrado, um solteiro casado ou um triângulo redondo. Essas são contradições lógicas, não limitações de poder. Do mesmo modo, um Deus onipotente não pode criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar, porque isso envolveria a existência simultânea de dois estados contraditórios, ele ser capaz e não ser capaz ao mesmo tempo. Ótimo! Agora que desmontamos esse paradoxo, vamos à parte divertida e a Trindade e o paradoxo que ninguém quer resolver. Os mesmos trinitários que adoram usar a lógica para defender a onipotência divina correm para o abrigo do mistério quando confrontados com as contradições internas da Trindade. Vamos ver alguns exemplos. 1. Deus é um e três ao mesmo tempo? A Trindade afirma que Deus é um em essência, mais três em pessoas. Certo? Mas ser um e três ao mesmo tempo e no mesmo sentido é tão lógico quanto um círculo quadrado. Se Deus é um só, então ele não pode ser três. Se ele é três, então não pode ser um. Ah, mas não é bem assim. Então, explique de maneira coerente sem recorrer ao clássico é um mistério. E lembre-se, mistério e contradição não são a mesma coisa. 2. O Filho é onisciente, mas não sabe tudo. Jesus, segundo a Trindade, é 100% Deus. No entanto, ele mesmo declarou: mas quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Marcos 13:32. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Apocalipse 1:1. Espera aí, se Jesus é Deus, ele não deveria saber todos os eventos? Ou ele é Deus e sabe, ou ele não sabe, e não é Deus. Saber e não saber ao mesmo tempo é outro paradoxo que violaria a lógica. 3. O Deus Todo-Poderoso pode morrer? Trinitários afirmam que Jesus é Deus encarnado e que ele morreu por você. Então, temos duas opções. Se Deus morreu, então o universo ficou sem seu Criador, sustentando tudo. Isso é impossível. Colossenses 1:17. Se Deus não morreu, então não foi Deus que morreu por você, horas. Logo, a teoria da encarnação desmorona, quando a lógica só vale quando convém. Trinitários rejeitam a ideia de um círculo quadrado quando falam da onipotência, mas querem que aceitemos que Deus é um e três ao mesmo tempo. Querem lógica para responder ao paradoxo da pedra, mas pedem fé cega para explicar como um Deus pode ser onisciente e ignorante ao mesmo tempo. A Trindade não é um mistério, é uma contradição lógica mal disfarçada. Se não aceitamos um paradoxo infantil como a pedra inlevantável, por que deveríamos engolir um que desafia a própria definição do único Deus verdadeiro? É para pensar. O filósofo e teólogo William Lane Craig, sobre o conceito de onipotência, diz: imediatamente ao lidar com o assunto da onipotência, enfrentamos os chamados paradoxos da onipotência. Todos nós já ouvimos isso. Por exemplo, se Deus é onipotente, ele pode fazer uma pedra pesada demais para ele levantar? Se ele pode fazer uma pedra pesada demais para ele levantar, então há algo que ele não pode fazer, ou seja, ele não pode levantar a pedra. Mas se você diz que ele não pode fazer uma pedra muito pesada para ele levantar, então há algo que ele não pode fazer, ou seja, ele não pode fazer uma pedra assim. Portanto, a ideia é que a onipotência é uma ideia inerentemente paradoxal. Deus pode agir de maneiras que são contrárias à sua própria natureza? Por exemplo, Deus poderia criar outro Deus e cair e adorá-lo? Poderia Deus cometer adultério? Estas não são, obviamente, coisas que Deus poderia fazer. E as impossibilidades lógicas
Deus pode fazer coisas que são logicamente impossíveis. Por exemplo, Deus poderia fazer um círculo quadrado? Poderia Deus fazer um solteiro casado? Poderia Deus fazer um triângulo redondo? Esses tipos de coisas também são geralmente isentos da onipotência de Deus. A maioria dos teólogos, a vasta maioria dos teólogos, não entende a onipotência como significando que Deus pode fazer coisas que são logicamente impossíveis.